Eu acho ótimo isso, que não me vai acrescentar nada ver uma cena de guerra, ver gente mutilada. Claro, eu devo fazer uma oração naquele momento. Se você passa na rua, vê um acidente lá, com moto, as motos hoje em dia até... Aí eu pego a Raposo quase sempre, é quase que um por dia. Faça uma oração, do que ficar olhando. O que aconteceu? Faça uma oração. Você não conhece a pessoa, faça uma oração para aquele espírito que se desencarnou, está numa situação difícil, porque quando desencarna assim abruptamente, o espírito fica turbulento, né? Então faça uma oração. A oração vai ajudar aquele ser. A oração vai ajudar aquele que possivelmente causou o acidente ou foi parte do acidente. Que a gente deve pedir para aquele que foi acidentado e para as pessoas que estão envolvidas no acidente. Para aqueles médicos, paramédicos que estão cuidando daquele paciente. É isso que nós devemos fazer. E não parar o carro e ficar olhando. Segue em frente, a vida segue, tudo é movimento. Nosso corpo é movimento, nossas células é movimento. Então segue adiante. Bom, eu vou contar uma historinha de verdade. Eu tenho 3 historinhas de verdade. Porque o tema que eu iniciei falando de verdade, eu quero encerrar falando de verdade. Eu tenho 3 historinhas e vocês vão escolher 1, 2 ou 3. A primeira são 2 alunos de biologia. A segunda é uma fábula de uma máscara de criatividade. Uma máscara que dá criatividade. E a terceira, do que é a terceira mesmo? O que é a terceira? Sim, a terceira são 2 mães e um filho. Então, a primeira dos alunos, a segunda da máscara, é a terceira 2 mães com um filho. 1, 2 ou 3. Me dou o número e eu conto a história, para nós encerrar. 3. Conta-se que um rei, né, isso é na época da Idade Média, dos reis. Um rei foi abordado no seu reino pelos seus seus discípulos, seus funcionários, né? Rei, aqui tem 2 mães que dizem que são mãe dessa criança. E uma falou, eu sou mãe, agora, eu sou mãe. O rei, naquela época não tinha teste de DNA, o rei falou assim, ok, você é mãe? Sou mãe. Você é mãe? Eu sou mãe. Chamou o secretário dele e falou, corta a criança no meio e dá metade para cada um. E foi embora. E mandou elas embora. Mas passaram-se algumas horas, vieram aquele tumulto no reino, né? Rei, por favor, rei. Tá bom, o que aconteceu? As 2 mães lá, uma chorando, mas chorando assim de forma copiosa. O que aconteceu? Não, ela confessou que ela não é mãe. Então, o rei olhou para ela e ela, me perdoa, senhor rei, eu menti, ele não é meu filho. Deixa ela levar o filho, que não é meu filho. Tá bom. O rei chamou a seca dele, o secretário dele, e falou assim, daqui a criança. E entregou a criança para esta mãe, que disse que tinha mentido. O secretário, que é isso? Ela disse que mentiu? Como é que você está entregando a criança para ela? Ele falou assim, só uma verdadeira mãe mente para proteger o filho. Porque o filho ia morrer. Eles iam cortar o filho no meio, dar metade para cada um. Então ela, como ela era mãe, realmente, vocês mamães aqui sabem o que vocês fariam por um filho, ela preferiu ser condenada à morte por ter mentido, se fosse o caso, porque se ele não fosse um rei com muita sabedoria, ele teria dito, ok, e você vai ser condenado à morte, entrega o filho para outro. Mas não, ele tinha a sabedoria de Salomão, o rei Salomão, que que ele falou para os seus súditos. A verdade às vezes está encoberta, nós temos que ir buscá-la. E na nossa vida, às vezes acontece isso. Na nossa vida, relacionamento,
pessoas que você acha que não é legal, pessoas que você acha que não gostam de você, pessoas que você, enfim, tem alguma coisa contra, na verdade tem alguma coisa escondida que é muito boa e que para você vai ser muito bom. Que essa lição possa nos trazer sempre a reflexão quando a gente ouvir pessoas dizendo é isso ou é aquilo. Os chineses têm um provérbio que diz assim: existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdadeira. Ou seja, ele assume que quando há uma discussão de verdade, nenhum dos dois estão com a verdade. A verdade está num outro ponto, num outro aspecto. E isso, volto a dizer, vale para a nossa vida. Tá bom? Que nós tenhamos um final de noite maravilhoso, aqueles que estão fazendo tratamento, que possam fazê-lo de forma tranquila, e nós vamos só fazer a oração final, que é conversa com Jesus. Aqueles que querem fechar os olhos, fechem. Aqueles que não se sentem bem, ficam com os olhos abertos, mas é uma conversa com Jesus, que diz assim: Senhor Jesus, pela tua bênção da doutrina santa, que nos apoia, que nos levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos oferta, Senhor, pela esperança divina que nos conforta, que nos ilumina, obrigado, Senhor. Pelo tesouro do lar, doce templo de carinho que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave, mestre, da afeição que nos aquece, pelo consolo desta prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela eterna beleza do mar, do jardim e da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo que nos reservas, a luz de cada momento. Eis o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar, dizendo por toda parte, bendito seja, Senhor. Obrigado, Senhor, agora e sempre, e que assim seja.